Bom, falar o que é construção coletiva de repertório, acho que a resposta é a definição do que é isso. A gente só consegue chegar nela verdadeiramente quando você experimenta isso no seu grupo. E mesmo que você não tenha um grupo agora, ou que você não chegue a experimentar a prática disso, eu acredito que você entende essa ideia depois de você ter contato com essa ideia por um tempo. Em todo caso, a gente pode pensar que toda interpretação é uma tomada de partido. Quando você pega o seu instrumento, se eu pego o meu instrumento aqui e toco uma música com ele, uma música solo, através das ideias musicais do compositor, eu estou expressando a minha ideia musical sobre a música ou sobre a conexão minha com essa música. Enfim, é uma expressão, existe unidade nessa expressão, porque eu exponho, eu executo de forma interpretativa aquela música e faço presente nesse momento as ideias musicais do compositor a partir da minha perspectiva. Quando nós trabalhamos em grupo, pode-se dizer, não sei, pode-se dizer que a expressão artística do grupo é a somatória das ideias individuais de cada membro daquele grupo em relação àquela música. Então eu tenho uma ideia, não sei, vou escolher uma música muito conhecida de todos, o Tico Tico no Fubá, por exemplo. Eu tenho uma ideia sobre essa música, eu tenho uma conexão minha com essa música, e eu conheço essa música na estrutura dela, eu conheço os detalhes estruturais de composição, de estilo que existem nessa música. Então, a partir disso, eu formo uma ideia, eu formo um conceito do Tico Tico no Fubá que é meu. E que eu faço ele presente, eu manifesto ele no momento que eu executo ele. E aí eu vou tocar essa mesma música com um colega, um amigo que toca também, e ele tem um conceito dessa música que é dele. Pode ser que a soma do meu conceito com o conceito dele funcione. E a expressividade musical, a musicalidade, a expressão artística se manifeste ali de maneira que seja efetiva, de maneira que ela acontece com coerência, de forma que transmita a mensagem, enfim, se encerra aí. E pode ser que isso não aconteça. Se a gente vai pensar, por exemplo, na prática de música de câmara, que é muito comum nas faculdades de música, conservatórios e tal, muitas vezes os alunos ali se juntam para tocar porque tem que cumprir com o horário da disciplina música de câmara ou prática de conjunto, alguma coisa assim. E muitas vezes isso resulta numa performance interessante, mas nem sempre essa performance vai além de ser interessante. Nem sempre ela é autoral. Ou seja, essa performance, eu toco o Tico Tico no Fubá e aquele fulano também toca, vamos tocar junto, a gente toca junto, expõe isso ao público e o público gosta, a música acontece, mas aquela música que aconteceu não diz nada sobre mim, não diz nada sobre o meu conceito da música. Simplesmente porque nós juntamos as ideias, não ajustamos nada e vamos embora. Não é uma interpretação autoral, eu poderia ousar qualificar ou dizer, ousadia da minha parte dizer isso, mas eu assumo essa postura de que isso não resulta em uma interpretação autoral, no sentido de que o intérprete não se faz coautor naquele momento. Por outro lado, se existe convergências de ideias de maneira consciente, ou seja, se eu estou tocando a música, o Tico Tico no Fubá, e o meu conceito dessa música, ele está explicado, ele está claro, ele está definido para o meu colega que está tocando comigo, tal como
o conceito dele está claro para mim. E se a partir disso nós conseguimos somar os dois, de forma que o resultado não seja apenas resultado dessa somatória, mas seja um terceiro elemento maior do que apenas a soma desses dois. Esse resultado ele vai comunicar mais. Esse resultado ele vai dizer mais sobre o meu conceito e o conceito dele, como que esses dois conceitos coexistem e como que isso constrói uma única música, constrói a unidade a partir da musicalidade, constrói uma expressão efetiva e coerente da música. Então, nesse caso, eu posso chamar, e eu gosto de chamar, de que houve uma execução interpretativa autoral. A música foi executada, ela foi interpretada, e uma brincadeira que a gente faz foi interpretada de propósito com um propósito. Ou seja, foram feitas escolhas de como executar essa música, e essas escolhas elas são orientadas. Elas aconteceram por causa disso, disso e disso. Tem todo como é que eu posso dizer? Tem toda uma argumentação, uma fundamentação do porquê e para que essas escolhas foram feitas. Nesse caso, eu acredito que existe a interpretação autoral. Portanto, a construção coletiva de repertório, ou construção coletiva da interpretação autoral, é isso. É essa construção que não é a somatória das interpretações individuais, mas ela é um ajuste, um processo que faz com que as interpretações individuais conversem entre si de forma coerente e formem algo que é maior do que elas mesmas. E isso resulta numa expressão artística efetiva ou autoral, como a gente está falando. Bom, Segovia dispensa apresentações. Ele foi um violonista determinante no início do século XX. Muito se fala, inclusive, que foi ele quem introduziu o violão em uma sala de concerto. Já ouvi, inclusive, já li em algum lugar que ele resgatou o violão das mãos dos ciganos para introduzir o violão na sala de concerto. Em resumo, Segovia é apresentado como um violonista que trouxe a nobreza para o violão. E de fato muito se deve a ele. Desde a questão da posição do instrumento na sociedade ou no espaço cultural, até mesmo questões mais técnicas, questões de construção do instrumento, material na qual é fabricado as cordas, enfim. As contribuições desse violonista para o instrumento realmente foram determinantes. E eu faço questão de começar falando do Segovia, porque uma vez ele disse em uma entrevista que o violão é uma orquestra. Desde a época em que eu ouvi isso, naquele primeiro momento, eu estava ainda no início ali dos estudos, isso já me tocou naquele momento e me acompanhou durante toda a minha trajetória. À medida que eu pude aprofundar o meu conhecimento a respeito do instrumento, essa perspectiva do violão como uma orquestra só se confirmou. As possibilidades expressivas do violão elas são infinitas. Se formos pensar em textura sonora, em timbre, em colorido sonoro, em tessitura, o violão é um instrumento que tem uma tessitura enorme. Enfim, são muitas características. Tantas que eu acredito que é necessário um tempo de convivência com o instrumento para que você possa adquirir esse idioma, esse sotaque do instrumento. Aliás, falando no nosso contexto, falando de música, falando de violão, é fundamental entender o que é idiomatismo. Nesse nosso contexto musical, a gente pode pensar no idiomatismo como algo que é próprio de um idioma. É uma expressão que ela não tem tradução e ela está cristalizada pela tradição. Eu vou tentar trazer um exemplo, mas eu acredito que ele é muito superficial. Esse assunto
ele é imenso, dá para a gente aprofundar muito as questões sobre idiomatismo, especialmente relacionando ao violão. Mas vamos pensar, por exemplo, que não faria sentido eu falar sobre variação de timbre ou alteração de timbre a partir da alteração do ângulo do dedo que está atacando a nota, se eu estiver falando de um piano. No piano, o ângulo do dedo na hora de apertar a tecla, nos meus reles conhecimentos sobre o piano, mas não faz diferença. Já no violão, o ângulo em que o dedo ataca a corda define quase tudo em relação ao timbre daquela nota. A projeção, a sonoridade, a ressonância daquela nota depende, dentre outras coisas, do ângulo que o dedo está se posicionando na corda. Isso é uma característica, por exemplo, que é própria do violão. A gente pode buscar algo semelhante em outros instrumentos, mas além do fato de que a gente não vai encontrar, qualquer coisa que se aproxime disso será uma adaptação ou terá uma mera semelhança distante que, dependendo do contexto, vai parecer forçada. Então, esse tipo de característica é algo que a gente pode falar que é do violão, é do idioma violonístico. Então, quando se fala em idiomatismo, a gente pode ir por esse lado, pensar naquilo que a tradição já cristalizou, aquilo que é próprio daquele instrumento e que são completos em si mesmo, não precisam de nada externo ou nenhuma outra informação para que consiga alcançar uma expressividade efetiva. Esse vai ficar legal no meu Oh, não, vai, sua vez agora. Tico-tico no fubá. Já comeu bolo de fubá? Comi. Gostoso, né? Não, Não? não gostei. Sério? Sabe que tem um desenho que eu assistia quando eu estava bem pequenininho. Daqueles desenhos da Disney. O Pato Donald, né? Sim. Vocês conhecem o Pato Donald? Esse mesmo, esse mesmo. Aí tem um desenho, um episódio, que ele vem para o Brasil. Sim. E ele conhece o José Carioca. Uhum. Mano, naquele tempo eu não sabia nada do que o José Carioca estava falando. Mas faz uns dias, sei lá, semana passada, eu estava procurando versões do Tico Tico, né? E aí, pum, apareceu na lista, né? Aí, o Pato Donald. Eu fui assistir, muitas saudades, né? Muito feliz. Eu voltei para lá atrás. E aí reparei naquilo. Nossa, tá tocando Tico Tico. É a música. Eu falei, é Tico Tico. E depois não sei por que bateu uma saudade tão grande. Porque eu lembrei da minha. Quando eu era uma criancinha, né? E eu entendia todo o que o José Carioca estava falando. Naquele tempo eu não entendia nada. Eu entendia o Pato Donald e o José Carioca estava falando sei lá o que, em português, né? Aí eu falei, nossa, que legal. Assim, eu tive no limite para chorar, quase, da alegria, sério mesmo. Foi muita saudade. E o José Carioca é ultra brasileiro, né? Nossa. Tendo nome, né? Personificado demais, cara. Olha, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que ia chorar com o Pato Donald. Não, foi uma experiência, sabe? Bateu em mim. Tem Porque aquele episódio que ele assa o frango, ele é um pato. Não, deu muita saudade. Sim. Porque eu lembro que eu ria, e até meu pai que falava português, ele me explicava o que o José Carioca estava falando, mas eu nunca entendia, né? Uhum. E eu falei, nossa, agora eu entendo. Agora eu entendo o que ele está falando, sabe? Legal. Tico Tico eu pensei, né? Porque, primeiro, pessoalmente eu gosto muito, né? E eu acho que por conta do estilo musical, não é um choro, dá para aproveitar muito qualidades do violão. Coisas que são realmente só do violão. Aquela mudança de timbres, né? Tem rango muito amplo de timbres o que tem o violão, né? Por conta do estilo. Além disso, o choró é uma música muito representativa
da cultura brasileira, né? Quando pensamos em cultura brasileira, todo mundo pensa em samba e bossa nova, né? Mas chorou, eu acho que é até mais brasileiro do que esses dois gêneros, né? Como fazer isso em quarteto? Você tem alguma ideia já, assim, de... Eu pensei em algumas coisas, assim. Alguém com muita habilidade vai ter que fazer a linha melódica. Eu já proponho ao nosso colega aqui. Já vou propor. Com os 12 dedos dele? Realmente, não sei, não tenho muito claro como que é a separação das vozes, né, para um quarteto, né? Mas realmente, alguém quase totalmente carregado do ritmo, né? E alguém mais focado nos baixos, né? Eu faço também muita ênfase na parte que é a brincadeira, né? Onde a música não para, mas vai em andamento muito baixo, porque para mim essa é parte essencial dessa versão, né? É o que todo mundo tem uma imagem, uma ideia da música tico-tico, né? Aí, fazendo essa versão para o quarteto, a plateia, o público vai perceber, nossa, isso foi diferente, foi bem legal, mas não foi tico-tico tradicional, né? A versão de sempre. E eu acho que essa parte, para mim, vai ser crucial para uma nossa própria interpretação bem feita, né? Então eu acho que daria para mesclar umas ideias aí, porque a brincadeira da música tem que ter. Eu também compartilho da sua ideia. Só tocar ela do jeito que ela é no original, acho que a gente perde muita chance de fazer algo relevante, assim. Eu não sei, eu tenho a tendência a dividir. A gente está pensando de repente horizontal, né? Eu tenho uma tendência a verticalizar isso. Então, é difícil pegar a melodia, por exemplo, e você fazer ela no vertical. Então, assim, uma pessoa faz uma linha melódica, beleza. Verticalizar seria a linha melódica ser composta pelas notas de outras pessoas. Não sei, são ideias, mas a gente tem que pegar o violão e experimentar. Mas eu acho que pode funcionar. E aí, a questão das frases, na minha ideia, assim, uma coisa que pode funcionar é que não seja sempre a mesma pessoa fazendo a melodia. Fazer Esse efeito estéreo legal. assim, Faz sentido, totalmente. Eu também pensei, tipo, nessa música, sei lá, no sentido de envelope dinâmico, colocar, por exemplo, nessas horas que é muito mais forte, aí você falou de várias pessoas fazendo a melodia ao mesmo tempo, como só tem 3 elementos entre as principais, aí tipo, vamos supor, quem é o quarto elemento pode fazer a oitava nessa hora que é mais forte. E trazer imagens, né? Que nem você já tem uma conexão sua com a história do desenho que tinha o Tico-Tico como trilha. De repente tem alguma cena desse desenho que você pode tentar representar ela de algum jeito em som, e aí começa a abrir janela para você criar coisas, né? Engraçado que assim, o estrangeiro do grupo trouxe a música brasileira como sugestão, né? Pois é. Quando uma escuta ela é motivada pela busca de um repertório, isso é quando o grupo está procurando o repertório que vai realizar, seja procurando a sua composição, seja procurando a música que vai arranjar, que vai fazer o cover, não sei. Mas quando um grupo está buscando a sua música e a sua escuta está orientada por essa busca, faz toda a diferença estar consciente desses aspectos que eu acabei de citar. Nesse caso, a escuta fica dinâmica, a percepção de estilo, a percepção do idiomatismo, tudo isso torna-se evidente quando essa escuta está direcionada por essa busca de repertório e como pano de fundo, ou melhor, como
estrutura de suporte, como um chão, o palco dessa busca, dessa escuta, não é só esses termos, a tessitura, idiomatismo, textura, não só essas características, elas não estão apenas como pano de fundo, como algo que está ali passivamente, como um espectador. Quando esses termos e, consequentemente, esses conceitos estão como estrutura de suporte, estão como chão, o palco dessa busca, o palco dessa discussão, desse diálogo que o artista estabelece com a música. Então, quando eu ouço a música com a intenção de descobrir se aquela música é ideal para o meu grupo, se aquela música ficaria bem na sonoridade que o meu grupo traz, e quando a minha escuta se tornou dinâmica, a minha escuta, a minha percepção se sensibilizou a partir do contato profundo com esses termos, então ela é uma escuta diferente. Esse tipo de escuta a gente gosta de criar algumas metáforas aí para trazer essas ideias, e é como se olhar no espelho num campo de imaginação. É como você estar num país estrangeiro e em meio a toda aquela confusão de um idioma diferente, de uma linguagem, de expressão, de cultura, você ouve no meio da multidão alguém desconhecido falando português. E aí você identifica imediatamente a sua conexão com essa pessoa, desconhecida em terras desconhecidas, é uma conexão imediata, é uma empatia imediata. Então, esta é a sensação quando você tem esses termos como base e você está em uma escuta ativa, em uma percepção direcionada e motivada pela busca de um repertório. É muito interessante induzir ou conduzir uma escuta nesses termos, por esse lado, especialmente se ela acontece coletivamente. Então, se no grupo existe um ambiente de diálogo, um ambiente de discussão, um ambiente de busca por uma expressão artística, por uma manifestação artística que corresponda à expressão artística individual de cada um ali, então se existe esse ambiente fértil em um grupo, é muito legal trazer essa escuta dinâmica para um ambiente coletivo. É interessante, é muito produtivo quando o grupo se reúne para escutar música, para falar de música, para se expressar e se expor musicalmente. Então, apresentar de repente ao grupo a sua conexão emocional, intelectual, psicológica, de memória ou social, essa conexão com a música, não importa qual é a natureza da sua conexão com aquela música, mas se você tem a oportunidade de apresentar essa conexão e depois olhar para ela com um olhar embasado, com um olhar crítico, apreciativo, se você tem essa possibilidade e ainda em grupo, você está então em um ambiente extremamente fértil. Isso quer dizer então que os grupos que não têm essa prática, eles não dão certo? Isso quer dizer que a banda só funciona se a gente parar para ouvir música junto, se a gente estudar junto? Não se trata disso. A gente tem... São muitos os exemplos, são muitos os casos em que a banda deu certo, o grupo deu certo, o grupo estabelece aí uma tradição, uma história de atuação artística de décadas. A gente tem muitos casos como esse. O que a gente traz aqui é uma proposta, é um diálogo, uma discussão sobre a metodologia com que o nosso grupo tem funcionado. Então, eu não estou aqui abrindo o ambiente para falar de como os outros grupos estão trabalhando, como trabalharam no passado, o que uma coisa interfere na outra, julgar o resultado, aquela coisa do bom, do ruim, julgamento de qualidade, isso aqui não se trata disso. Nós estamos expondo, propondo
e discutindo a nossa metodologia de trabalho, na qual a gente cria este ambiente para ter essa escuta, depois de cada integrante do grupo já teve ali tem a sua experiência pessoal de contato com essas teorias, com esses vocabulários, com esses termos. Todos já estudaram profundamente cada um dos termos, eles já sabem do que se trata. Todos nós já temos uma mesma linguagem para falar entre nós sobre música. E a partir dessa base, dessa estrutura, desse palco, a gente então tem essa escuta coletiva. Enfim, para falar de construção coletiva de repertório, eu penso que não tem como falar disso se não falarmos de escuta coletiva. Por isso eu quero trazer essa proposta, essa ideia de escuta coletiva, em um ambiente em que é possível fermentar as reflexões, as discussões, e especialmente, acredito que esse é um ponto muito importante de tudo isso, em um ambiente em que você tem a possibilidade de expor a sua conexão com aquela música sem julgamentos de senso comum, sem julgamentos estéticos de bom e ruim, sem julgamentos de qualidade, apenas um ambiente que você possa expor a sua conexão com aquela música de qualquer natureza, social, cultural, pessoal, no sentido de emocional, psicológica, alguma memória, não sei, mas existe sempre, quando você escolhe uma música, porque de alguma forma você se conectou com aquela música. E é muito bom você ter um ambiente que você possa expor essa conexão, e a partir dessa exposição você pode fermentar ali uma reflexão, um bate-papo mais técnico, mais crítico, sobre essa música, sobre o quão essa música é adequada ao estilo, ao idioma do seu grupo. Bem, eu gostaria de trazer alguns conceitos que são essenciais para dar base para essa discussão. É claro que seria necessário aprofundar esses conceitos, beber diretamente na fonte, consultar as bases bibliográficas, entender de fato esse fundamento é o ideal. Mas nessa discussão, nesse nosso bate-papo, eu acredito que essa passada, esse contato superficial com esses conceitos é o suficiente para transmitir a ideia e o suficiente, especialmente, para propor essa discussão. Um deles, por exemplo, é a textura. A palavra textura, ela existe em diversos contextos. Então, muitas vezes, quando nós emprestamos uma palavra de um outro contexto, de um outro assunto, a gente tem uma tendência a tentar fazer adaptações e equalizar a palavra completamente. Eu não sei se é possível, no contexto musical, ter essa completa equivalência da que a palavra textura tem em outros contextos. Mas em música, textura musical, o que a gente entende? Basicamente, a gente pode pensar na densidade do som. Se a gente for pensar no violão, dá para trazer um exemplo bem simples. Eu posso tocar o mesmo acorde com 3 notas ou com 6 notas. É o mesmo acorde, a mesma afinação, tudo igual. Mas ele pode ser tocado, por exemplo, com 3 notas ou com 6. A diferença entre esses dois é a densidade sonora. Esse que está com 3 notas tem uma densidade e esse que está com 6 notas tem outra densidade. Ele é mais denso. Ele tem uma textura mais densa. Então, no contexto musical, e para a discussão que a gente está propondo aqui, eu acredito que é suficiente pensar na textura musical dessa maneira. Outro ponto interessante também é em relação à harmonia. Nós podemos pensar na harmonia como um conjunto de blocos.
blocos sonoros que se relacionam. Isso faz muito sentido para o violão que traz aí uma tradição da cifra, uma tradição de que aquela letrinha simboliza uma posição da mão esquerda e a minha mão direita faz um ritmo, uma batida, e aí o que se ouve é a harmonia. Isso é um conceito, um senso comum em relação ao violão, que não deixa de ser verdade, apesar de estar na superfície, mas esse conceito tradicional não é exclusivo. Nós não precisamos ou não tem nenhuma necessidade de se considerar a harmonia, no contexto do violão, como apenas isso. Se ampliarmos a perspectiva da harmonia, nós podemos entender que a harmonia é o resultado de uma série de melodias acontecendo simultaneamente. Então eu posso pensar como blocos sonoros, como é apresentado no violão que toca a cifra, ou eu posso pensar também como melodias se sobrepondo e criando um resultado vertical. E esse resultado vertical que se ouve, ele não está separado, ele não está desconectado do resultado linear, horizontal que se ouve ao longo do tempo. Então essa harmonia, esse som que a gente está chamando de harmonia, ele acontece, em seguida acontece outro som, em seguida outro som, e além de ouvir essa resultante vertical, nós ouvimos também como que as linhas internas a isso se entrelaçam ali. Eu não quero dizer o quanto isso é aplicável na teoria musical ou na prática da análise musical, eu não sei o quanto a gente pode estender essa concepção. Mas para o trabalho que realizamos aqui no nosso grupo, a gente emprestou um termo da teoria de Schenker, a teoria que traz a análise por redução gráfica, análise schenkeriana, né? Enfim, nesse campo existe uma palavra que designa a relação entre as linhas melódicas internas ao decorrer da música. E se usa para descrever essas linhas a palavra voice leading, uma expressão em inglês, que a tradução literal seria condução de vozes, mas há um problema aí nessa tradução, então a gente acaba admitindo o termo em inglês mesmo, que é o voice leading, e nós emprestamos esse termo dessa teoria para nos referirmos a essa concepção da harmonia, de que não são apenas blocos, mas também linhas que se sobrepõem. E aí, sempre que colocamos essa perspectiva, surge a pergunta, mas e o contraponto, e a polifonia, é disso que se trata? A gente separa um pouco isso, porque quando se fala nesse vocabulário, nesse termo polifonia, a gente imagina diversas melodias se sobrepondo, mas essas melodias elas são independentes. Uma não depende da outra, elas criam relações por acontecerem no mesmo tempo ou em alguma relação temporal ali, mas não é uma relação, a relação que elas criam entre si, ela não é necessária para a existência delas. Então a polifonia é uma sobreposição de melodia, sim, mas elas são independentes. E isso define a polifonia tanto quanto o contraponto. Contraponto, a gente pode pensar no contraponto como uma técnica de escrita, uma técnica de composição, talvez, mas a ideia do contraponto é de nota contra nota, né? Então traz um pouco essa expectativa de que se criem melodias que funcionem independentemente, apesar da intenção de que elas não se atrapalhem, de que uma não atrapalhe a outra. Dessa forma, então, nós destacamos voice leading na nossa prática, traz uma ideia, polifonia e contraponto traz outra ideia, apesar de que o resultado sonoro, se você estiver desatento, pode parecer a mesma coisa. Por fim, um último conceito que nós trabalhamos constantemente é a tessitura do violão. De uma forma bem simples, a gente pode pensar assim,
a nota mais grave que o violão pode tocar e a nota mais aguda. Tudo isso forma um conjunto de notas. A esse conjunto nós chamamos de tessitura do violão. Esse é um conceito que pode passar despercebido, pode não parecer importante para um trabalho em grupo, mas eu espero que ao longo da nossa discussão, do nosso diálogo aqui, fique claro o quanto que a tessitura do violão é importante, porque ela vai refletir, muitas vezes, em arranjos em situações em que o arranjo pede troca de oitava, pede o reposicionamento das notas, e aí a relação entre as notas pode ser afetada por isso. Então, de uma forma geral, se não considerarmos a tessitura do violão, pode ser que o resultado final não esteja claro, não tenha espontaneidade, fluidez, enfim. A tessitura do violão, apesar de parecer um aspecto que fica um pouco escondido, ela está bem presente. Mas aí, te convido a pensar sobre o arranjo. Te convido a usar o cérebro. Exatamente isso. Mas pense assim, você e o Ronaldo estão fazendo as bases harmônicas, na maioria das vezes. Sim. Então, às vezes, ele vai estar tocando alguma nota que você não precisa tocar. E se ele não tiver, às vezes o Gustavo está tocando algumas. Eu já estou adiantando que eu não estou, porque tem pausa ali, né? Mas eu posso pôr também. Eu vou tocar o Lá nesse baixo aí. Compasso a você. Não, mas não é um negócio tão difícil Então. de fazer isso daqui. Fica ruim, se ficar ruim pro arranjo, aí eu quero mudar. Chato de montar. Vamos passar a introdução aí pra gente entender o Vamos. arranjo? A ideia é trazer para esse arranjo as ideias que a gente discutiu da outra vez. Então, assim, ele não é um arranjo fechado, ele não está pronto. Eu pus no papel algumas coisas que eu achei que podiam fazer sentido, mas a ideia é que a gente consiga mudar agora, acrescentar coisas ou confirmar o que tem aqui, sugerir novas, enfim, alguma coisa assim. Adorei o intro, professor. Acho que ficou mais ou menos o que a gente tinha falado, né? Sim, era justo essa a minha ideia, né? Que bom. Ir assim, sabe? Exatamente. Que bom, que bom. O que você tem no primeiro compasso ou não? No compasso, pausa. Pausa. E no segundo? Tem um Lá na última colcheia. Nossa, que desconfortável. O seu é a parte do baixo, né? Eita, nós. Vamos de novo, né? Dos 5? 5. 1, 2. Aí, eu acho que pode ser mais espaçado. Tá meio tudo um juntinho do outro. É como se fizesse uma fermata, sabe? Então fiz aqui no último tempo do 6. Esse tipo de escrita, sim, com certeza. E quando você falou, tipo, cada um faz uma parte e espera o outro, tipo, aqui você vê na grade faz todo sentido isso. E até pra você saber a ordem, né? Então, ó, para, todo. Aí você faz o tará, todo aqui. Beleza? Compasso 6. 1, 2. Ainda não. Esse seu acorde aí, a minha sugestão e a minha interpretação, tá? Então, Pode eu fazer. faria algo assim. 1, 2. Não, errei tudo. Vamos.
3, 2, 1. Cada um acerta com o passo. Vai explodir! Tá no 7 e tá lá fora. 6, 7. Nessa hora, você olha pra mim, vê se eu montei o acorde e aí você começa. Boa, boa. Vai lá então. Mas eu tenho a impressão que só eu vou ter algo para tocar nesse último tempo desse compasso 10. Tipo, você faz que no 10? Essa biblinha A flechada. ver se dava para fazer um Matrix aqui. Não, tá bem musical, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o fato da discussão que a gente já fez antes, né? Escutar a música junto, depois discutir a música junto. Acho que, vixe, muda muita coisa. Ah, sim. Gravando.
Valeu.